Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo de Vitória Andrade Costura e Modelagem. Se você ainda não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou mostrar como que é o esquema de corte aqui da pastinha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa pastinha eu fiz agora há pouco. Olha que legal, essa daqui a cliente pediu com a estampa de capivara. Olha que legal. E vocês têm aqui, né, no canal já o vídeo de eu montando uma pastinha dessa. E aí é interessante que vocês podem ver depois lá no outro vídeo, eu mostro mais detalhes, mas aqui tem a parte para revista, a parte para cartão e cartas e folhetos também. Aqui é folhetos e aqui é cartão e cartas, tá? Capa dura. E é interessante, gente, que vocês vão ver como que você pode fazer uma pastinha dessa na sua casa, não importa o material que você tem aí. Então, primeiramente, vamos falar sobre as medidas. Mais pro finalzinho eu vou explicar mais sobre os materiais, tá? Mas, principalmente, as medidas da pasta. Então, você vai precisar de a parte principal aqui, ó, que é a parte de fora da pasta, tá? Ela precisa ter, eu anotei aqui, né, gente, que eu não lembro de cor, mas eu vou deixar aqui na descrição também, tá? Então, essa parte principal, ela precisa ter 45 centímetros por 26, tá? Essa parte aqui, ó. Então, vocês vão recortar um retângulo de 45 centímetros por 26 centímetros, tá? Risquem na régua, marca bonitinho, pra depois fazer o recorte. Essa é a nossa parte principal aqui, ó. Imagine aqui, ó, o retângulo, tá? Aí, vocês vão cortar isso aqui duas vezes. Uma vez o material principal que você for usar, que aqui eu usei o sintético, mas como eu falei, depois a gente fala mais sobre os materiais específicos, tá? E vocês vão cortar uma outra vez no material que vocês vão querer usar o forro, tá? Então aqui, essa parte bege, que é o forro, ela também foi um corte da mesma medida, de 45 centímetros por 26. Olha, aqui eu já tenho um forro meu cortado para a próxima pasta que eu vou fazer aqui, tá? Outras partes que vocês vão cortar. Então aqui a gente já reserva. Lembrando que a montagem tá totalmente no outro vídeo, tá? Então aqui a gente não vai falar de montagem para não ficar muito longo. Então aqui a gente reserva, a gente já tem parte principal e forro. Agora vamos falar da parte das revistas. Então a gente vai cortar mais um retângulo. Aqui, gente, já tô colocando tudo com margem de costura, tá? Então não precisa colocar mais nada, a não ser que você queira fazer uma coisa maior ou menor. Aí você adapta aí as medidas. Mas já tá tudo com margem de costura, com a margem da bainha aqui também, tá? Então essa aqui é a minha parte principal de revistas. E a medida dela vai ser 45 centímetros por 21 centímetros, tá? Então 45 de largura por 21 centímetros de altura, combinado? Vamos reservar aqui também. O que eu devo ver aqui? Acho que não foi nada importante, depois eu vejo. Aí agora, parte dos folhetos. Depois eu vou trazer aqui uma foto de como que vai ficar essa pastinha, tá, gente? Mas aqui, ó, parte dos folhetos, que seria aqui, ó, vou mostrar aqui na pasta da cliente. Seria esse pedaço aqui, tá vendo? Então aqui, ó, onde tem a parte de colocar folhetos aqui, esse pedaço, ele é de 21 centímetros por 23 centímetros. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição, mas eu queria trazer aqui pra vocês o plano de corte mesmo, tá? Eu não tenho um molde em PDF ainda, e eu acho que nem compensa fazer um molde PDF dessa peça, porque são tudo quadrados, retângulos, então não tem nada muito complicado de recortar. É só mesmo pegar as medidas e medir ali com a régua e dá tudo certo. Aqui, um outro quadradinho menor, onde vai ser o porta-cartão e o outro espacinho para convite ou cartas, tá? Então esse pedacinho menor, ele é 11 centímetros de altura por 23 de largura, tá certo? Vamos reservar aqui também
Além disso, vamos precisar de algumas tiras de acabamento. Essas tiras, todas elas vão ter 3 centímetros de largura, tá? 3 centímetros de largura. E aí vocês vão cortar 3 tiras com 3 centímetros de largura. E elas vão ter a altura de 27 centímetros. Lembrando que a parte principal aqui da pasta tem 26. Então, coloca 1 centímetro a mais, porque aí não tem risco de dar problema nos cantinhos. Fica mais fácil para poder fazer o acabamento, tá? Uma dica, colocar sempre um pouquinho a mais nessas tiras, porque depois dá pra gente refilar e ficar um acabamento bem bonitinho. E aí vão ser 3, tá? Porque aqui, ó, lateral, lateral e o meio, tá bom? Aí aqui, embora eu não coloquei aqui, mas é interessante colocar mais um pedacinho aqui também, ó. Deixa eu só colocar aqui pra vocês enxergarem melhor. Tem um porta-caneta aqui, ó. Esse porta-caneta, vocês cortam aí um pedacinho pequenininho. Eu nem peguei aqui a medida, mas eu vou pegar aqui pra vocês agora, ó. 4 centímetros por 3. Eu coloquei aqui no meu porta-caneta, tá? 4 centímetros por 3 de altura, para ele ficar um pouquinho larguinho aqui, para encaixar a caneta. Agora, essas tiras aqui, vão precisar de mais 2 tiras compridas, tá? Que também vai ter 3 centímetros de largura por 47 centímetros de comprimento, tá? Pra poder passar um pouquinho da pasta e sobrar. Então, olha que simples, gente. Muito fácil. Aí, vem o pulo do gato. Por quê? Olha que interessante. Quando a gente vai fazer essa pastinha, pode ser feita com diversos materiais diferentes. Então, aqui eu uso o sintético, tá? Por exemplo, esse daqui, ele é um sintético DOL, tá? Dolaro, como vocês conhecem aí. E aqui no forro, nesse forro aqui, ele chama New Dexter, esse material aqui de forro, tá? Mas vocês, por exemplo, pode usar de forro um bagum, pode usar um nylon emborrachado. Nessa pasta aqui, eu usei um nylon 600, por exemplo, como forro, tá? Que é muito resistente. Então, são diversas opções de forro. Além disso, você pode fazer ela toda em tecido. Digamos que você só tem na sua casa uma máquina doméstica. Então, é muito mais fácil você costurar um tecido mais fino, né? Um tecido mesmo, do que um sintético. Então, tricoline é uma coisa que todo mundo acha fácil na internet, acha fácil nas lojinhas. E é uma sugestão muito boa, porque ele é muito bonito, tem diversas estampas. Então, você pode fazer. Mas, se você tem vontade de fazer uma pastinha como essa, não se prenda a material, porque, gente, uma hora eu vou trazer aqui pra vocês verem, mas a primeira vez que eu fiz uma blusinha pra mim, primeira vez, foi a primeira peça que eu costurei na minha vida, eu fiz com um tecido que era tecido de lençol, que eu comprei na lojinha aqui. Era o que tinha, e isso me ajudou a ver o quanto eu gostava da costura. Então não se prenda ao material em si, né? É claro que nem, por exemplo, hoje em dia eu já trabalho realmente por encomenda. Então eu criei um padrão, né, de atendimento, um padrão de confecção. E aí por isso eu realmente foco em alguns materiais específicos. Mas até mesmo para poder fazer uma peça piloto, uma peça de teste, faz com o material que você tem. Assim você vai perder o medo. Se errar, se der errado, sabe? Se perder, não teve muito prejuízo, porque você já usou o que tinha. O importante é a gente não ter medo de fazer. A gente tem que enfrentar o medo. E aí, gente, outras sugestões de material, então. Você pode fazer toda de tricoline, frente e costa, forro, tudo. Pode fazer tudo de tricoline. Tem algumas pessoas também que fazem, até mesmo no sintético aqui. Tem gente que eu já vi também colocar o bagum como material principal, tá? Eu particularmente não gosto de usar o bagum como material principal, mas é uma opção, né? Fica uma opção para a pessoa. Algumas pessoas também colocam aqui PVC,
tem o PVC mesmo, né, o plástico cristal, como também tem aquele sarjado também, que ele é fosco. Então, assim, o que você tiver, você pode aproveitar e usar. Agora, a pergunta, como que ela vai ficar assim, ó? Olha que interessante, gente. Esses dias eu estava comentando com uma amiga sobre isso, ela falou, mas Vi, como que vai ficar durinho se usar um tecido? Porque aqui dentro, gente, a gente coloca um papelão. Esse papelão, esse aqui tá tudo rabiscado porque é o meu molde, tá? Mas ele é um papelão como se fosse, ó, capa de caderno. E que, inclusive, você pode usar também para fazer um teste em uma capa de caderno. Aliás, duas. Você vai precisar de duas capas de caderno. Então, esse papelão, ele tem a medida de 25 centímetros por 19,5, tá? 25 por 19,5. Eu já tenho esse aqui de molde, porque eu compro já de bastante, né, por conta das encomendas. E aí eu só coloco aqui em cima, risco e recorto. Então, isso facilita pra mim. Até mesmo aqui uma outra sugestão que eu vou dar pra vocês. Todas as medidas da pasta, eu usei esse aqui, ó. É um EVA bem grosso, tá vendo que eu tenho aqui? E aqui é a medida principal da minha pasta. E aí aqui eu fiz algumas anotações, porque eu não achei necessário fazer molde de tudo. Então eu fiz algumas anotações, algumas marcações aqui, ó. Pra mim saber aonde é que eu vou cortar a parte do folheto, a parte da revista. Então isso facilita muito, né, na hora de cortar. Então, gente, esse é o esquema de corte, tá? E aí eu quero deixar mais uma dica bônus aqui pra vocês. O que me leva a escolher o meu material? Então, isso é uma pergunta interessante. Por quê? Pra gente conseguir escolher um material, a gente tem que entender qual é o meu objetivo com a minha peça que eu tô fazendo. Então, por exemplo, é um teste? É um teste, eu vou fazer com o material que tiver, então. É só um teste, tá? Por exemplo, no meu caso, né? Eu faço para outras pessoas, para vender. Então, eu quero entregar o melhor que eu posso entregar para minha cliente, dentro das minhas possibilidades. Então, nem sempre esse foi o melhor que eu pude entregar. Talvez daqui a um tempo eu possa entregar algo melhor também. Mas, por enquanto, essas são as minhas possibilidades. E aí, o que eu penso? Essa cliente, ela vai andar na chuva com essa pasta? Então, se ela pegar uma chuva, ou se ela colocar essa pasta dentro da bolsa e a garrafinha dela vazar a água, por exemplo. Então, eu gosto muito de usar um material impermeável. Então, aqui o sintético, tem outros também, mas eu gosto do sintético porque eu acho ele muito bonito também, né? Ele traz uma elegância para a peça. Por ele ser impermeável, se molhar, não vai prejudicar a pastinha. Não vai penetrar a água, né, a ponto de, por exemplo, molhar o papelão que tá aqui dentro e estragar o papelão, porque aí, se estragar o papelão, vai corromper toda a qualidade da pasta. Então, são esse tipo de coisa que me levam a escolher os materiais que eu uso, tá? Por exemplo, aqui dentro, né, como eu falei, tem algumas pessoas que usam o PVC. Mas eu já recebi elogios de pessoas que falaram assim, que legal essa forma que você faz de colocar também aqui dentro de sintético, porque não gruda. E eu achei isso muito interessante, porque realmente eu já vi pastas, não tô julgando, tá, gente? Cada um faz da forma que achar melhor. Mas o PVC, ele gruda um no outro. E conforme ele gruda, às vezes pode ficar difícil com o passar do tempo. Na hora que você vai tirar alguma coisinha aqui, ela vai estar um pouquinho pregando, sabe? Então isso aqui me permite que o que a pessoa colocar aqui dentro vai entrar e sair com bastante facilidade, tá? Outra coisa que eu gosto muito também de pensar, né? Às vezes a gente pode sujar, riscar ou alguma coisa assim. Então eu gosto de colocar aqui, né, por exemplo, tanto esse material, em específico esse daqui, ó. Esse forro aqui, além dele também ser impermeável, ele é muito fácil de limpar. Então, risquei de caneta sem querer, ou sujou com alguma coisa, uma bala que melecou dentro da bolsa. Acontece, não é, gente? Sabe? É muito prático, passou ali um paninho, resolveu o problema. A pessoa consegue ter aquele produto por bastante tempo ainda com qualidade.
Então, isso é o que me leva a escolher o meu material. Então, hoje em dia aqui nessa pasta eu tô usando o sintético Doll, tá? Que poderiam ser outros sintéticos também, porque aqui a cliente escolheu o Doll. E essa outra que eu tenho importado também, coincidentemente, está no Doll, tá? Mas tem vários sintéticos com gravações diferentes. Isso é um outro assunto que eu posso falar depois aqui no canal também. Aqui eu coloquei o forro do Nylon 600, tá? Porque também é uma opção muito boa, também resistente, também impermeável. Mas também eu gosto de usar o forro, igual vou fazer essa outra aqui, que é o New Dexter. Que é um forro também muito bom, fácil de limpar. Também algumas vezes já usei o nylon emborrachado, que eu também acho um forro muito bom. Aí você vai observar o que compensa para você também no custo-benefício. Até também para você conseguir precificar a sua peça e ver um valor que vai ficar bom também para sua cliente, né? Para você e para sua cliente. Então são todas essas coisas que eu penso no material, tá? Porque hoje em dia eu já trabalho fazendo as encomendas. Mas se você tá aí começando a sua casa, querendo fazer alguns testes, faz com o que você tem. Recorta uma fronha, recorta uma toalha de mesa. Sabe essas toalhas de mesa que são de plástico? Dá super para poder usar. Pega um papel de caderno, recorta 2 capas de caderno e aí você pode fazer também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários ou também entrar em contato. Então é isso, gente. Essas foram as minhas dicas, tá? Esse foi o esquema de corte da pasta aqui, tá? Que já tem no vídeo. E também as dicas de materiais, sobre quais materiais usar aqui na pastinha. Então, se você gostou, me conta aí nos comentários que eu quero saber. E também até o próximo vídeo. A gente se vê na próxima encomenda. Tchau!